Serginho, você hoje na sessão da Câmara, você apresentou um requerimento acerca de contrapartidas, né, mitigatórias em empreendimentos imobiliários de Rio Claro, sejam eles residenciais, comerciais, industriais. Explica para a gente melhor essa sua proposta. Eu apresentei o requerimento, que até inclusive está mastigado, tá certinho tudo o que vai acontecer. Por exemplo, tem um empreendimento de uma construtora aqui em Rio Claro, na Rua 5 com a Avenida 20, na antiga piscina do Ginásio Kehle. Então, na minha visão, um novo empreendimento desse, obviamente, é progresso, é desenvolvimento, mas também terá os seus problemas de trânsito, a questão de água de chuva, água pluvial, esgoto. Há um impacto da obra. Um outro exemplo, na Avenida Ulisses Guimarães, perto onde era o antigo Curtume, perto da Avenida Nossa Senhora da Saúde, um grande empreendimento de uma grande construtora vai ser feito por lá. Nada contra o empreendimento, a construtora, não conheço ninguém da construtora que eu tenha algum tipo de desavença, e nem se tivesse, eu não ajo dessa forma. Mas a realidade é que lá perto tem uma rede de água bruta do DAI que vai desde lá desde do Horto Florestal até a ETA 1. Quando aquela tubulação se rompe, todo mundo que se abastece da ETA 1, que é 40% de Rio Claro, fica sem água no mínimo por 16 horas. Então não poderia ser, a obra vai ser feita e a contrapartida desse empreendimento, que tem uma lei municipal sobre isso, tratando sobre esse tema para que, por exemplo, esse encanamento seja melhor, mais adequado, essa bomba que existe lá perto do Barsotti seja melhor. Então é esse o objetivo. Outro exemplo, que está também no mesmo requerimento, Avenida 61 com a Avenida Marginal, atrás do campo de aviação. Lá, segundo especula, será feito um supermercado, segundo informações. E lá, o trânsito especificamente lá é horrível, porque tem empreendimento da MRV, tem várias casas, tem vários outros locais que as pessoas desembocam naquele local. Não tem uma rotatória, não tem um semáforo, não tem uma sinalização adequada. Então, não poderia ser feitas obras a respeito disso? Uma melhoria, por exemplo, de iluminação do pessoal que caminha no campo de aviação, que está um breu desgraçado lá? Então, esse requerimento mastigado visa o reconhecimento de uma lei que existe aqui em Rio Claro sobre as contrapartidas, ou seja, há um empreendimento, uma torre de apartamentos, um condomínio, um shopping, um supermercado, ele vai impactar, vai ser bom e terá um impacto que precisa ser mitigado, como você colocou. E dessa forma, com essa lei e com esse requerimento, visa o cumprimento de uma legislação que ajudaria a população no entorno desses locais, dessas obras. Serginho, eu tenho notado que você está tendo uma certa preocupação com essa questão de zoneamento, e nós temos notícia de que o prefeito já encaminhou, deve encaminhar uma nova proposta de plano diretor para a cidade, né? Parece que agora Rio Claro, de cada 4 anos, tem que ter um plano diretor. Eu não acho que seja esse o caminho, mas, em todo caso, você também fez alguns outros requerimentos que eu gostaria de depois conversar com mais vagar com você, mas é isso mesmo, esses requerimentos em série assim, que atingem esse setor, de certa forma, um ensaio da atuação do Serginho na discussão do novo plano diretor da cidade? Eu venho acompanhando a discussão do plano diretor desde o início dela. Houve aquele Fala Povo, que foi feito em várias escolas. Então, eu e alguns outros vereadores acompanhamos, se não todas as reuniões, quase todas. A própria Mônica Frandi, que ela é arquiteta e é a responsável pelo Arquivo Público de Rio Claro, ela já reconheceu isso várias vezes, eu entre os vereadores que sempre foram lá e se preocupam com o tema. Pode ser, mas eu acho que é uma necessidade importante do município. Exemplo, Avenida 11 entre Rua Comendador Manieiro, não sei se você sabe, mas tem 2 ruas em Rio Claro, Comendador Manieiro, depois eu te conto. Comendador Manieiro com a Rua 1, perto do Shopping Rio Claro, tem uma torre da Jeromel, grande e famosa construtora de Rio Claro. Eu fiz um requerimento cobrando a contrapartida que aquele local, toda vez, qualquer chuva de caneca, enche. Então, todo morador da Rua 1, da Avenida 11, perto da Imodiag, entre Rua 1 e Avenida Comendador Manieiro, perto do shopping, qualquer chuva, a água subia. Uma das contrapartidas pedidas que eu fiz em requerimento há algum tempo
era que essas enchentes lá acabassem. Qual foi a contrapartida que foi feita? Aumento de tubulação, ou seja, esse problema não vai existir mais para os moradores daquele local. Então, há uma torre, há um empreendimento, mas vai ter um impacto, seja ele qual for, ele pode ser mitigado e resolvido por causa dessa lei e com a atuação da prefeitura para que aquele local seja beneficiado. Ah, eu vou ter um prédio legal, vou abrir a janela, vai ter um prédio bonito, tal, mas o que ele vai impactar na minha vida, positiva e negativamente? E é essa a estratégia da lei, esse é o escopo da lei. Sobre a sua pergunta, enfim, eu acho que deve ser uma preocupação de todos nós. Essa questão do plano diretor, que muito se fala, o crescimento nem sempre é desenvolvimento. O plano diretor trata bem disso. Então, para finalizar esse assunto, ô Serginho, você também, há semanas atrás, você protocolou um requerimento na Câmara tocando num assunto que é bem tabu em Rio Claro, né? Que é a questão do IPTU progressivo. Né? Ele é previsto no Estatuto das Cidades, ele é previsto em legislação federal e é previsto, inclusive, até onde eu sei, em legislação municipal. É isso mesmo? Você pediu informação, inclusive, sobre o número de imóveis que são atingidos pela aplicação do imposto progressivo. Enfim, se é a favor, se é contra, como que você vê a questão do imposto progressivo? Eu acho o seguinte, primeiro, antes de falar se é contra ou a favor, existe uma lei sobre. Existem várias leis. Uma federal, Estatuto das Cidades, que você bem falou, lei estadual e lei municipal. Elas estão aí. Agora, você pode perguntar para as pessoas que moram ao lado dos terrenos ou de casas abandonadas em Rio Claro. Pergunte. Veja qual é o transtorno que essas pessoas têm quando esse terreno, essa casa não é bem cuidada. Seja de um escorpião, seja de um animal peçonhento, seja da insegurança e tantas outras coisas. Dengue, por exemplo. Vamos pegar dengue, época de dengue. A gente já viveu em 2015 um surto de dengue aqui em Rio Claro. Será que esse surto de dengue não surgiu também desses terrenos e casas abandonadas? Provavelmente que sim. Então, há uma lei. Antes de eu dizer se eu sou contra ou a favor, eu fiz um requerimento pedindo a aplicabilidade dessa lei. E com critérios, não é deixar a pessoa que tem uma propriedade. Eu não estou aqui impedindo, acho que as pessoas têm que prosperar, têm que ser felizes. O que eu acho é que cada um tem que ter responsabilidade sobre aquilo que tem e não deixar para a prefeitura. Por exemplo, hoje, fiz um requerimento que foi aprovado hoje da despesa. Eu quero saber oficialmente, eu sei extraoficialmente. Oficialmente, qual é o valor que a prefeitura tem em dívida ativa de despesa de corte de mato, de terreno e calçadas? Segundo se informa, mais de 30 milhões de reais. Com 30 milhões de reais, você constrói uma ETA 1 nova. Ou resolve o problema das creches de Rio Claro, que é grave. Bom, agora eu vou deixar para você, como nosso ministro da execução, secretário da execução deste valor. Defina. O valor é enorme, é vultoso, é impressionante. Então, assim, eu não estou querendo prejudicar ninguém, eu quero que as pessoas sejam verdadeiramente felizes. Só que há uma lei. Ou a lei é aplicada, ou se revoga a lei. Simples, ponto e basta, como diriam os italianos, né? Eu quero agradecer muito ao Serginho Carnevale e deixar sempre aberto, né, a Rede Cidade Livre para as suas manifestações. Imagine, eu estou à sua disposição, do seu filho, que, aliás, está com uma bela camisa Abel Ferreira aqui hoje. Obrigado. Sempre. E viva a Palmeira!